Shalom, meus amigos! Voltei com vocês para falar a vocês sobre as 3 etapas da nossa vida. A primeira etapa é ser chamado, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. A segunda etapa é quando nós recebemos o chamado. Receber o chamado é quando você aceita o chamado. Nós vemos que em Machechiriquim, capítulo 2, a partir do verso 37, fala que todos que crerem estavam junto comum. Então, tendo que todos que acreditam vai estar em comum. Todos que acreditam vai vender as suas propriedades e bens e dividir entre todos, conforme a necessidade. Então, essa é a primeira etapa. A segunda é receber o chamado. A terceira etapa é nascer de novo da água e do rua. Quando você nasce da água e do rua, o rua é sobre você e você começa a dominar os mandamentos, fazendo o Teshuvah. Nessas etapas, antes da Brit Milá, então, se você pecar, você ainda está no chamado. Você pode perder o chamado, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque as pessoas que são chamadas são bastante, mas elas se envolvem com a sua própria vida. Uns têm que completar aquilo que está fazendo. O outro tem que aposentar. O outro não deixa a vida dele de maneira nenhuma para ir para o lugar que Allah escolheu. Porque não adianta você pensar em morar junto comum e falar, não, vou fundar minha comunidade aqui mesmo. Isso não é assim. Você tem que ir ao lugar que Allah escolheu. E Allah escolheu aqui, depois dos 2000 anos de maldição. Então você vai ter que vir aqui. Não tem lugar nenhum no mundo que está guardando os mandamentos, todo da Torá. Porque depois dos 2000 anos de maldição, as pessoas estavam todas adorando os ídolos. E ela falou, está escrita a profecia, eu espalharei entre as nações e vós adorarão os ídolos das nações, até que eu chamarei de volta os remanescentes, os Bnei Israel. Seria também os Netzarim, os Netzer, ele iria chamar, para poder, ter essa vida que nós temos agora, viver em comum. E pecado para a morte e pecado que não são para a morte. O pecado para a morte é válido para quem é escolhido. Quem é escolhido é aquele que fez a Brit Milá, aquele que tem consciência de tudo, aquele que conhece toda a Torá. Porque se você não conhece toda a Torá, você pode ser um chamado, mas não escolhido. Você passa a ser um escolhido a partir da hora que você faz a Brit Milá, que você fala, agora eu estou pronto. Aí você é um escolhido. Mas para ser escolhido, vai ter as manifestações dos dons sobre você. Aí, com as manifestações dos dons, então, sabemos que você é um escolhido. Então, lá diz, provai o rua para ver se ele é de Eloá ou não. Então, provai o rua para ver se ele é escolhido ou não. E depois provai o rua para ver se ele é chamado ou não. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, quando faz a Brit Milá, então será escolhido. Isso vai depender da pessoa, porque ele deve conhecer toda a Torá. Então, todos os pontos da Torá e dominar todos os pontos da Torá. Aí o Criador o escolhe. Ele dedica, ele tem a vida em prol dos mandamentos. E aí o pecado para a morte que eu disse, e o pecado que não é para a morte. Para os chamados, talvez um chamado faz pecado para a morte. O que acontece quando o chamado peca para a morte? Acontece que ele tem a oportunidade porque ele vai nascer de novo ainda. Então, antes de nascer de novo, se a pessoa peca para a morte, então ele não nasceu de novo, então ele é filho do pecado. Mas a partir da hora que ele faz o concerto com o Criador no mitzvê, então ele não deve pecar mais. Porque lá fala que
Tem pecado que é para a morte e esse eu recomendo que não ore. É 2 tipos de pecado. E esses 2 tipos também de considerações. O que nasceu de novo e o que não nasceu de novo da água do fogo. Então é isso aí, pessoal. Nos resta agora dizer para vocês, shalom, shalom.